Hoje nós vamos conversar com Roberto Baggio, o líder do MST no estado do Paraná. Baggio irá contar o que ele pensa, o que ele viveu e o que ele espera dessa nova fase. E hoje nós estamos falando 3 meses após ter falado com ele em Curitiba. Então as ideias de Baggio, elas são muito atuais. Confira conosco na reportagem a seguir. Sou Roberto Baggio, da coordenação do MST e também da coordenação da Vigília Lula Livre. Hoje completa-se 98 dias que o Lula chegou aqui preso, como preso político na Polícia Federal. E nós estamos aqui há 98 dias, nessa vigília, todos os dias, dizendo bom dia Lula, boa tarde Lula, boa noite Lula. Nesse local aqui, é um dos locais especiais da vigília, onde a gente toma café, almoça, janta, bate papo, conversa, faz as reuniões. E tem sido um espaço estratégico para manter a vigília Lula Livre. Por quê? Porque é uma iniciativa da classe operária, né? Da geração Lula, do ABC, né? Das greves do Lula. Então estão aqui os companheiros deles, os vizinhos deles, os amigos, os lutadores, os que junto com eles organizaram as primeiras greves, os núcleos de base do PT, a CUT, os processos políticos eleitorais, enfim. E também nesse espaço aqui concentra, além de toda essa militância do Brasil, grupos de militantes do MST. Então é de forma muito bonita, muito forte, que é uma espécie, digamos assim, aliança camponesa e operária, no sentido de fazer o mesmo combate, que é soltar o Lula, depois de soltá-lo, escrevê-lo como candidato a presidente, depois elegê-lo e depois dar posse a ele em janeiro de 19 e junto, daí para frente, administrar o país sob a lógica dos interesses dos trabalhadores. É por isso que a batalha central nesse momento é nós, brasileiros, intensificar o processo de luta para restabelecer a democracia. Os que estão no poder hoje são golpistas. O povo brasileiro não reconhece esses golpistas, por isso de que neste ano a gente vai transformar, pela realidade do golpismo, na principal batalha política desses últimos 50 anos. As eleições desse ano será uma disputa de ideia, uma disputa de classe, a classe trabalhadora contra a elite. Estaremos disputando um projeto e o nosso candidato é o Lula. O Lula é essa síntese histórica do povo brasileiro. Ele expressa um projeto coletivo, expressa a esperança dos mais de 100 milhões de brasileiros que querem construir um país, os brasileiros, e nós precisamos se preparar para essa grande batalha, disputar as eleições, elegê-lo e depois ajudar a governar. Por que é importante nós fortalecer o poder popular? Para que o Lula possa fazer o conjunto das reformas, vai precisar muito apoio popular no próximo período. Ele não vai poder depender dos meios de comunicação, ele não vai poder ficar dependente do poder judiciário, que é golpista, ele não vai poder depender do parlamento, que também é golpista. Então nós vamos precisar construir um parlamento popular. O que é um parlamento popular? É organizar os núcleos de base, os comitês populares, as associações, os comitês de fábrica, as escolas, os processos políticos organizativos para que a população evolua na sua compreensão política, organizativa, de consciência e a partir daí organize o processo de luta e mobilização para nós fazer as mudanças estruturais que o Lula precisa. Entre elas, nós precisamos convocar um referendo revogatório de tirar todas as medidas do golpismo. Isso aí precisa muito apoio popular. Os golpistas, o Temer, sua quadrilha, o Moro, o TRF, e parte do Poder Judiciário, a Polícia Federal e tudo mais, com o golpe destruíram o nosso país. Estão destruindo a nossa economia, os nossos direitos, estão entregando nossas terras para os estrangeiros, estão vendendo a Petrobras, estão entregando o pré-sal, né, retirar direitos educacionais, de saúde, ou seja, estão nos tornando escravos dos capitalistas. Por isso que uma das principais medidas, na medida que o Lula for eleito, é convocar imediatamente um grande referendo revogatório. O que significa isso? Anular todas as medidas dos golpistas, recuperar todo esse patrimônio para nós construir aqui um projeto de desenvolvimento nacional, ou seja, toda essa riqueza, toda essa terra, todo esse petróleo, toda a riqueza que os trabalhadores geram aqui tem que ficar a serviço dos 200 milhões de brasileiros. Então essa é a batalha central. E para isso tem que convocar um único referendo
no começo de janeiro de 2019, onde o povo vai votar pela revogação de todas as medidas e com isso aí, então toda essa riqueza que hoje foi roubada, grilada, volta ao patrimônio público e o Lula coloca isso aqui tudo a serviço do desenvolvimento nacional. Para que isso aconteça, precisa muita luta, muita organização, muita consciência, muita batalha. Por isso que a gente, digamos, tem que se preparar para reconstruir o Brasil a partir de 2019, numa perspectiva de justiça, de igualdade, de desenvolvimento e resgate da soberania e do poder político popular. A potência que o Brasil se transformou na medida que o Lula foi presidente da República. Ele, com uma visão de mundo, reposicionou o Brasil no cenário internacional. Por que isso é importante? Porque a gente sabe que historicamente, nesses 500 anos, foram os europeus, os americanos que só nos exploraram, só nos roubaram, só nos usaram violência contra nós. E o Lula, muito hábil, muito inteligente, um grande sábio, um dos maiores sábios brasileiros, posicionou o Brasil no mercado internacional, diversificando sua economia. Então hoje a gente dialoga com todos os continentes de forma autônoma, soberana. E principalmente, ele construiu uma unidade dos países em desenvolvimento. Então aqui está o BRICS, aqui foi a integração latino-americana, a CELU, a Mercosul e essas outras, a comunidade latino-americana, enfim, esse conjunto de instrumentos que possibilitou pensar o desenvolvimento regional. E mais do que isso, uma perspectiva de construir um comércio regional, de construir um comércio entre os países, de troca de tecnologia, de apoio e de negócios, que isso é fundamental do ponto de vista político. E a Dilma avançou no seu último período, os próprios BRICS têm seu banco, sua moeda, no sentido de estabelecer negócios e solidariedade e apoio entre si. Então isso aqui é uma revolução. Então esse é um pouco o ódio dos países centrais do capitalismo europeu, americano e japonês. Porque aqui, digamos, nós estávamos construindo uma aliança dos países da periferia do capitalismo, organizando a dinâmica de produzir, de se alimentar e de comercializar de forma cooperada entre nós. Isso aqui enfrenta os grandes interesses dos capitalistas internacionais. Por isso que o golpe também é patrocinado pelas grandes empresas do capitalismo internacional, suas potências, seus países, seus governos aí. Por outro lado, o que é a inteligência brasileira, a eleição do Lula? O Lula compreendeu e entendeu de que todos precisam participar. Então, o fenômeno Lula, o que é o fenômeno Lula que essa burguesia nunca vai entender? Nós estávamos com quase 40 milhões de pobres. Então ele incorporou os 40 milhões de pobres no primeiro momento, dando a ajuda que essas pessoas precisam. Comer, se alimentar, vale gás, vale lustro, mas o passo seguinte as pessoas começaram a trabalhar, produzir, se alimentar, então se constituiu-se uma força de trabalho. E na medida que essa força de trabalho gera riqueza, ele foi também empoderando, ampliando seus direitos, as políticas públicas. E esses seres humanos passaram a ter consciência, organização e lutar, se transformaram em seres humanos. E sendo seres humanos, são seres emancipados, que têm consciência, que têm luta e que não mais vão se deixar ser teleguiados, orientados pela burguesia. Então por isso que a batalha desse momento histórico se tornou uma batalha de classe. Os pobres contra os ricos, o trabalho contra quem nos explora, a defesa dos interesses nacionais aqui do Lula, seu povo, contra os interesses estrangeiros que querem roubar nossa riqueza e transformar nós em servos deles aí. Então essa é a batalha. E essa batalha vai ser a campanha desse ano. Então é uma batalha de classe. E nós, como classe trabalhadora, como povo brasileiro, temos que defender os nossos interesses, o nosso país, a nossa democracia e a nossa riqueza. E se relacionar com o mundo de forma autônoma e não dependente. Então, construir uma soberania, construir uma política externa soberana e de integração com os povos do mundo, dialogando com os países do centro do capitalismo com autonomia, com acordo, mas sempre preservar a nossa soberania, que o centro da soberania é o seu povo e sua riqueza. Eu acho que esse é o projeto que estamos disputando nesse momento histórico. De licença no caminho, quem acredita dê as mãos e vamos embora.